Eu sou Lucimara Martins da Silva, tenho 30 anos, sou da comunidade indígena da Barata, da etnia Wapixana. Sou filha de Nelly da Silva Martins e de Aníbal Neves da Silva. Tenho 9 irmãos, 7 homens e somos 3 mulheres, né? Mas, assim, desses 10, um já é falecido, que é o Júnior, que é inclusive uma das pessoas que me apoiou muito na minha vocação. Acredito que era aquela pessoa que estava disponível também quase que 24 horas. Eu precisava para a igreja, ele pegava a moto e me levava. Eu precisava, ele sei para onde. Então, assim, era uma pessoa que. Foi uma pessoa que me deu um suporte e acreditou junto também comigo na vocação, naquilo que eu estava sentindo dentro de mim e buscava tentar entender para poder responder. Mas também tenho sangue indígena Macuxi, né? Minha mãe é Macuxi, meu pai é Wapixana. E então, assim, contar um pouco da minha trajetória, retomar assim como foi essas primeiras experiências com o sagrado, assim, de ouvir o chamado de Deus para a vida religiosa consagrada, né? Para servir como uma religiosa. Então, hoje eu faço parte da congregação das Irmãs Franciscanas Bernardinas. Eu, desde pequena, cresci numa família religiosa, meus pais são católicos, então sempre fui inserida na vida da igreja. Meus irmãos foram coordenadores, catequistas, ajudavam de alguma maneira, e minha mãe sempre motivava e incentivava a gente a estar junto lá. Então fiz a primeira Eucaristia, fiz a crisma, só que em meio a esse tempo eu comecei a sentir algo diferente, assim. Eu ia para as comunidades vizinhas, né? Eu também ajudava na minha comunidade, Santa Luzia, que no caso é o nome lá da igreja. Ajudava no grupo de crianças, no grupo de jovens, fazia um pouco de leitura. Então, assim, aquilo me encantava. Eu gostava muito de estar lá. A minha mãe, às vezes, se zangava e dizia: "Ah, leva as tuas malas, né? Vai morar na igreja". Mas, assim, claro, a gente entende que era aquele momento de estresse dela, porque realmente, por mim, eu queria estar somente na igreja. E então, eu comecei a sentir, assim, dentro de mim que eu queria ser uma missionária, só que eu não sabia realmente o que eu queria, assim, o que era ser missionária, né. Queria ser missionária e queria ser veterinária. Eu dizia porque eu gostava muito dos bichinhos, de cuidar dos animais, assim, profissionalmente dizendo, né. E então, quando eu comecei a me preparar para o crisma, eu comecei a sentir isso mais fortemente. Eu recordo que nas escolas, quando perguntava assim: "Ah, o que que você quer ser quando crescer?", eu dizia: "Missionária". Aí eu passei um pouquinho, assim, de veterinária para missionária, né. E aí os meus colegas às vezes riam, né, assim: "Mas como assim missionária, né?". Um querendo ser professor, outro querendo ser, não sei, jogador de futebol e eu querendo ser missionária. Parecia ser uma coisa assim, uma loucura, né. E aí pronto, então, quando foi com o tempo, na minha para na no município de Alto Alegre, que é a paróquia Santo Isidoro, de onde faz parte a comunidade da Barata, quem atuava lá eram os missionários combonianos. Porém, eles tiveram que sair e ir para uma outra região e chegou, assim, as irmãs Serva do Espírito Santo. Então foi ali que eu tive um contato primeiro com a vida consagrada, assim, eu não conhecia, nem sabia mais ou menos como era. A única vez que eu vi, assim, um pouco de longe, não tive contato, foi em Boa Vista, que teve, naquele tempo, não sei se foi organizado pelo Sábio, um simpósio vocacional, acho que foi alguma coisa assim, e vieram as missionárias seculares escalabrinianas, então elas cantavam, fizeram um momento, e ali, assim, eu me encantei, né. Aí quando eu conheci as servas mesmo no concreto, na missão que elas realizavam nas comunidades, então isso foi na minha cabeça, no meu coração, assim, foi tendo mais clareza, né, que eu queria ser igual às irmãs. E ali eu tinha a base de 15, 16 anos, quando eu comecei a pensar realmente a ser uma freira, que aí eu já entendia. E aí eu recordo que era eu e minhas primas, nós fomos lá, eu lembro que éramos a base de 5, né, 5 primas, a gente: "Ah, vamos ser freira", aí todo mundo queria ser freira. Fomos lá conversar com as irmãs, mas assim, desse grupo só permaneceu eu, né. E então, a parte mais desafiadora foi falar para a mãe que eu queria ser irmã. Fui conversar com a mãe,
A mãe ficou zangada, não queria, porque eu ia sair de casa, como é que podia? Então, assim, ela no momento não aceitou. Eu era menor de idade, tinha ali 16 para 17 anos. E tá, então, assim, eu cheguei a fazer um processo com as irmãs Servas do Espírito Santo, fui vocacionada delas. Inclusive, eu tenho um grande carinho, assim, pela missão, por esse tempo também de experiência e vivência com elas. E foi graças a elas que eu conheci, tive contato com a vida consagrada e tive clareza realmente, dessa vocação, né, bonita que me encantava, que me encantou cada vez mais. E pronto, porém, fui acompanhada por elas ali uns 3 anos, cheguei aí ainda para o Alto Alegre, porém eu tive que me mudar para Boa Vista, porque no caso eu morava na comunidade da Barata, né. Então eu vim para Boa Vista porque meu pai estava doente. Ele estava com insuficiência renal, precisou fazer hemodiálise e aí precisava de alguém para cuidar dele. Eu estava terminando ali o ensino médio, vim para Boa Vista, passei um ano, voltado aos estudos, terminando um ano assim, são um ano não, 6 meses, e assim, a minha vida era dedicada à escola e a meu pai. Então eu praticamente, assim, parei com a participação na igreja, né. Então meus irmãos frequentavam vez ou outra ali a comunidade São Bento. E aí então assim, eu ia uma vez ou outra para a missa. E aí com tudo isso eu comecei a pensar assim: "Ah, talvez não seja realmente esse chamado que Deus fez para mim", né. Porque de início assim estava nossa, eu estava com um fogo no coração: "Ah, eu quero, e Deus me chama para isso, e eu vou", estava bem corajosa. Mas aí depois dessa parada que eu tive, eu comecei a repensar mesmo se realmente era isso que Deus era para isso que Deus me chamava, né. E então esse tempo que eu fiquei em casa cuidando do meu pai, morando em Boa Vista, retomei um pouquinho isso, comecei a participar da comunidade São Bento ativamente, comecei a atuar no grupo de jovens daquele tempo que era o JOT, né, Jovens na Oração e Trabalho, ajudei na catequese, com a turma de crisma, e também ajudei um pouco na liturgia. Não canto muito bem, mas assim, ajudava nas leituras e no canto, e isso eu gostava. Então, para mim, eu acredito que foi uma experiência que Deus me proporcionou de amadurecimento também pastoral, assim. Era uma outra realidade, uma outra demanda, é diferente um pouquinho também essa questão da vida de comunidade e a vida na cidade, né. Então, para mim, eu acredito que eu precisava desse momento lá. E aí foi quando eu, tive mais contato também com os freis, ali naquele tempo era os frades menores que atuavam, que atendiam, né, o Frei Armando, o Frei Pedro, que sempre me deram um grande suporte, foi através deles que eu também comecei a conhecer o carisma franciscano. E em meio a esse tempo eu comecei também a participar do Sábio da Diocese. Que inclusive teve um retiro, que eu participei, que para mim foi muito importante, foi muito foi essencial na minha vida, porque eu comecei a retomar novamente tudo isso. E conheci várias pessoas, outros vocacionados, outras pessoas que estavam desejosos, uns que foram desistindo ao longo do caminho. E aí fui fazendo esse processo, porém até então eu não estava sendo acompanhada por nenhuma congregação, né. Então eu tinha esse caminho que estava percorrendo junto ao SAV da diocese, e também na minha paróquia, ali na diaconia, na comunidade, tinha os freis também que estavam comigo. E foi quando comecei uma conversa diretamente com o Frei Pedro, que foi o meu promotor vocacional, o meu diretor espiritual, acompanhante espiritual, que começou a me ajudar nesse discernimento. E então ele me encaminhou para assim, ele nunca, de certa maneira, forçou ou disse: "Ah, tem congregações e tudo", né, mas assim, esperou o meu tempo para discernir se era essa ou não a minha vocação, porque eu comecei a sentir aquela inquietação novamente dentro de mim. E aí foi quando, depois, assim, de um tempo, eu conversando com ele, aí eu pedi para que ele me ajudasse, né, a rever as congregações. Então foi através do Frei Pedro que eu conheci as irmãs franciscanas bernardinas, porque quando eu comecei a conversar com ele, eh
eu dizia que eu não queria mais ser irmã, né, que eu não queria saber de freira na minha vida, eu dei esse tempo, e aí quando eu retomei, aí ele perguntou se eu tinha conhecido outras congregações religiosas, né, e eu disse que já com o fato de eu participar do SAB da diocese, então a gente tem contato com muitas outras congregações. E isso é muito importante também na vida de uma vocacionada, porque você consegue ter clareza da diferença dos carismas, né, então o escolher uma congregação não é porque é a única, mas você viu entre tantas, mas você viu uma que você se identificou, né, então no caso e aí eu conheci as franciscanas bernardinas através dos freis da minha área, que eles atuavam lá, ajudavam. E aí quando eu fui, então já estava mais, digamos, um pouco mais madura, consciente das coisas, e aí o processo foi um pouco mais rápido, né. E também já era maior de 18 anos, então já, dava para eu fazer as minhas escolhas sozinhas. Porém, fui surpreendida em meio a esse percurso com a doença do meu pai. Se eu vim para morar para Boa Vista, que ele está quando eu vim morar para Boa Vista, ele estava com insuficiência renal, né, melhorou, continuou fazendo tratamento, porém, mais adiante nesse período que eu estou dizendo, ele descobriu que estava com CA. Então já estava quase numa fase terminal, precisou fazer um tratamento muito forte, assim, fazer a quimioterapia e ele começou a fazer o tratamento, né, próprio para isso, e foi para Rondônia. E aí meu irmão foi acompanhando, e em meio a esse tempo eu estava já fazendo acompanhamento com as irmãs franciscanas, né. Então, quando eu fiz o discernimento para entrar, meu pai estava retornando, nós não sabíamos como seria, quanto tempo ele iria viver ou se ia conseguir, superar tudo. Então, assim, o meu sentimento era um sentimento misto, de alegria por eu estar realizando aquilo que meu coração estava desejando. Nossa, eu estava me sentindo feliz em poder dar mais um passo, assim, mas ao mesmo tempo aquele sentimento de tristeza e de angústia, porque, meu pai estava naquela situação, né. E aí, quando foi em dezembro, meu pai retornou, isso foi em 2015. Meu pai retornou para Boa Vista. Eu recordo que ali eu já tinha firmado um acompanhamento com as irmãs, né, e também, conversado a possibilidade da minha entrada no aspirantado, que é o primeiro processo da vida consagrada. E aí, então, quando eles estavam eu recordo muito bem que eu me preparei para uma conversa com meu pai e com a minha mãe. Então eu fiz todo porque, assim, na primeira conversa que eu tive com eles, eles não aceitaram, né. Aí quando foi dessa vez eu disse: "Não, mas sou maior de 18 anos, então eu posso ir, se eles disserem não, eu vou dizer isso, isso e aquilo". Então eu fui construindo todo o discurso. Aí acontece que eu marquei essa conversa com eles, conversei, falei que eu tinha retomado, né, a caminhada vocacional, mas numa outra congregação, e eu estava querendo dar um passo na minha caminhada, que seria a entrada na congregação, para experimentar realmente se era isso que eu queria para minha vida e o que que eles achavam disso, né. E aí para, assim, para minha surpresa mesmo, o meu pai e minha mãe, assim, aceitaram, me deram a bênção deles e também disseram que estavam de braços abertos, caso não fosse essa minha vocação e eu quisesse voltar, e mais que eu teria o apoio deles. Então, assim, todo aquele meu discurso caiu por terra, assim, e eu fiquei muito feliz, assim, por ter esse apoio deles, né. Pronto, então isso foi em dezembro, meu pai faleceu no dia 8 de janeiro, e aí eu já estava com a passagem comprada para ir para Fortaleza, que eu ia entrar no aspirantado dia 3 de fevereiro. E eu recordo que eu sentia uma angústia, assim, grande, porque eu dizia assim: "Meu Deus, como é que eu posso ajudar? Se eu fico, eu posso ajudar de que maneira? Se eu for, como é que eu posso também contribuir?". Eu digo assim: "Não, através da oração, porque no momento eu não posso realmente fazer nada". A gente se sente um pouco impotente diante de uma doença dessa, né. Então meu pai veio assim, ele passou uma semana na comunidade, e essa semana que ele passou na comunidade foi a semana que eu fui para lá também. Minha mãe, teve um pequeno
ela ficou doente, teve que vir para Boa Vista para se tratar, e aí eu fiquei lá cuidando dele, essa semana que ele ficou. Então foi uma semana, eu acredito que foi um presente de Deus, assim, de estar com ele, de cuidar dele naquele período. Aí ele veio a óbito, e aí pronto, quando ele faleceu, eu fiquei sem saber o que fazer, não sabia mais se eu ia viajar, não sabia se eu ia continuar, se eu ia ficar. Assim, fiquei sem chão, né, porque eu não esperava aquilo naquele momento. Mas assim, Deus tem o seu propósito, eu acredito que quando chega o tempo ele vai abrindo as portas e envia pessoas no tempo certo, e que nos acalenta no momento que a gente mais precisa. E eu recordo que o meu irmão me chamou e disse que a gente precisava que nós precisávamos conversar. E foi uma reunião com todos os meus irmãos e minhas irmãs ali presente, e assim, eles me deram todo o suporte, assim, eu não disse que eu queria ir, nem disse que eu queria ficar, não disse nada, né, mas eles disseram assim: "Olha, o pai faleceu, e aí você já está com a sua passagem comprada, então a gente está aqui para dizer que você tem o nosso apoio e você pode ir tranquila". Então assim, aquilo me deu um alívio no coração, mas ao mesmo tempo um aperto, eu não sei, assim, por isso que eu digo que foi um misto de sentimentos, né, mas eu fiquei muito feliz por ter o apoio da minha família naquele momento. E viajei. Então, assim, eu entrei no aspirantado no dia 13 de fevereiro, fui para o Ceará, morar numa cidadezinha chamada Apuiarés, e lá eu fiquei. Então, assim, para mim era tudo muito novo, mas ao mesmo tempo, assim, deixar tudo, deixar o estado, mas também de alguma maneira deixar nesse período a família nesse período que estávamos vivenciando. Foi um desafio, mas Deus foi dando força, né. Quando meu pai inteirou 2 meses, no dia 8 de agosto, veio a óbito um irmão meu. Então, assim, para mim foi muito sofrido, mas ao mesmo tempo, eu não sei, assim, acredito que Deus foi se fazendo muito presente ali, muito presente. Então foi uma experiência muito forte. Eu tive que retornar para Roraima, por conta do meu irmão, porque ele sofreu um acidente de moto, ele mais um outro, e aí ele teve que enquanto um estava sendo velado, o outro estava na mesa da cirurgia entre a vida e a morte, né, então foi eh, um momento muito forte para a família. Retornei, vim para esse momento, e depois voltei novamente para Ceará, né, passei, acredito que foi 2 ou 3 semanas aqui, depois eu voltei para lá. Meu outro irmão que estava também no acidente melhorou, foi se recuperando, né. E pronto, então daí eu senti, assim, uma presença de Deus realmente que, assim, diante de um sentimento de dor, mas também tinha um sentimento de alegria, um sentimento de paz, eu sentia que ali era Deus presente, sabe. Pronto, então continuei o meu processo vocacional, minha família sempre ali presente, né, e passei 2 anos em Apuiarés, no aspirantado, que é essa primeira etapa para a vida consagrada. Foi uma experiência muito bonita, ali eu assumi o grupo de jovens da paróquia, então atuei esses 2 anos diretamente com a juventude, que foi uma experiência muito bonita também para mim, porque até então, antes de sair, a gente participa e tá ali junto, mas quando você vai, por mais que eu estava no processo inicial, mas aí o povo já chama de irmã, né, "Ah, irmã", então para mim também era novo o povo chamar de irmã. E aí pronto, então depois do aspirantado, tem o postulantado, que aí você se aprofunda um pouquinho mais no carisma da congregação, também tem todo esse trabalho de autoconhecimento, né, e isso eu fui fazendo. Então, o nosso postulantado foi em Caxias, no Rio Grande do Sul, fui em 2018, então em 2016, 2017 eu estava no Ceará, 2018 eu fui para Caxias, e em 2019 eu voltei para o Ceará, mas para morar em Fortaleza, que foi para o noviciado. O noviciado praticamente são 2 anos, né, que é um ano canônico e um ano ministerial. Então, ali permaneci um ano mais em casa, voltada à vida de oração, de estudos, aprofundamentos. E depois o canônico, o ministerial, fui enviada para Roraima. Vim para Roraima passar uns 6 meses de experiência. Porém, foi em meio à pandemia. Eu cheguei,
numa segunda-feira. Quando foi numa terça-feira, saiu uma nota da diocese suspendendo todas as atividades por conta da pandemia. Aí eu fiquei em casa, aí eu recordo que eu brincava com as irmãs, dizendo que eu estava mais em uns 6 meses canônico, né? Que não podia sair por conta do cuidado realmente com a vida. Depois retornei para Fortaleza, depois de 6 meses, já para me preparar para os votos perpétuos, né? Então, voltei ali no mês de julho. Então, de agosto a dezembro foi toda essa preparação. E em 2021 eu fiz os meus primeiros votos, que é os votos de pobreza, castidade e obediência. E ali me tornei, assim, uma irmã, né? Para atuar também juntamente as fraternidades. Então, saí dessa etapa do noviciado e fui para o juniorato. O que seria o juniorato? O juniorato é essa fase que você convive como irmã, com as irmãs, compõe uma fraternidade, atua na missão, mas aí todo ano eu preciso renovar esses votos. Então, é um tempo de experiência também, porque é nesse período que, nessa vivência, eu vou decidir se é isso ou não que eu quero para a minha vida. Então, todo ano eu renovava, mas também tinha essa vivência de assumir uma missão. Então, no juniorato, eu iniciei também a faculdade de teologia, ali no primeiro ano, mas também fui atuando numa comunidade chamada São Francisco, que é da paróquia da Aerolândia. A paróquia da Aerolândia é um bairro de Fortaleza, que é Nossa Senhora do Sagrado Coração, e ali tinha uma comunidade chamada São Francisco que a gente atendia. Então, ali eu atuava e também assumia a animação vocacional do regional, da congregação. Estava junto, como também a coordenação dos grupos de leigos que se chamam missionários orantes. Então, eu atuava nessas 3 áreas, né, na comunidade São Francisco, na animação vocacional, juntamente e junto aos leigos, e também tinha a faculdade que eu estava ali cursando. Então, os 4 anos praticamente foi voltado a isso, né? E aí foi uma experiência muito bonita, desafiadora, fui aprendendo muitas coisas também. Eu acredito que todas as fases, tudo aquilo que a gente assume é também uma forma de crescimento, né? De conhecimento, eh, de me olhar também como pessoa e ver onde eu preciso mudar, melhorar. Então, foi uma experiência bonita. Depois disso, nesse ano, que no caso é o meu quinto ano do juniorato, fui enviada para o Rio Grande do Sul para me preparar para os votos perpétuos. Então, saí de março, para o Rio Grande do Sul, e lá eu estava até uns dias atrás. Então, fui morar, eu estava na casa de retiro que nós temos, Casa São Bernardino, que fica em Viamão. Então, lá pude contribuir um pouco, naquilo que era possível. E lá eu também recebi a minha transferência, que no caso foi a permanência no Rio Grande do Sul. Então, realizando os votos perpétuos, eu volto para lá. E aí, falando em votos perpétuos, que seria isso, né? Assim, praticamente, a vida consagrada, ela tem o seu cume nessa profissão. Na verdade, a gente busca realmente nos consagrarmos a Deus, busca nos doarmos também a este projeto que Deus tem para nós. E aí, dentro de essa resposta que a gente dá a este projeto de Deus, nós somos chamados realmente a seguirmos digamos, dentro de alguma vocação, né? Que a gente diz que tem 4 vocações: a vocação matrimonial, sacerdotal, religiosa e a laical. E a vocação consagrada, a vida religiosa consagrada é essa de você realmente deixar tudo por um tudo, né? Então, a gente faz todo esse processo de saída, passa pelo aspirantado, postulantado, noviciado, e o juniorato, e a etapa final é essa dos votos perpétuos, porque ali você decide realmente, e está decidida, né, que é isso que você quer para a sua vida. Então, professar publicamente o voto de pobreza, castidade e obediência, definitivamente, é dizer também que é isso que eu quero para minha vida, para o resto da minha vida, né? Seguir a Jesus Cristo como religiosa consagrada. E então,
Eu me sinto muito feliz mesmo, assim, nesses últimos dias antes dos meus votos, porque acredito que em todo o tempo Deus estava presente, né. Uma vez que eu senti aquele chamado, mas o chamado foi se expressando de diversas formas, onde ele foi dando sinais, onde ele foi se revelando, onde ele foi sendo essa força e essa luz em meio a tantas situações. Então o me entregar, me doar totalmente a este projeto é uma forma também de gratidão, mas de me sentir realizada como pessoa nessa vocação que eu, abracei e quero abraçar para o resto da minha vida.